apresentação do Vina lá no Ceará. Nós já trouxemos esse destaque inicial por aqui e você esteve lá para acompanhar. Parece que o Vina tá assim realmente muito feliz, muito motivado, mas do ponto de vista físico, acho que vai demorar um pouquinho mais aí pra gente ver ele em campo, pelo menos foi o que ele mesmo disse, né? O que você traz pra gente de destaques iniciais dessa apresentação do Vina? Muita gente lá presente, né? O que você traz pra gente desse dia, desse primeiro contato, podemos dizer assim, do Vina em entrevistas oficiais nessa temporada? Duas coisas que ele repetiu muito na entrevista, André e Wilton, foi em relação à responsabilidade e também saudade de voltar a vestir a camisa do Ceará. Responsabilidade porque, em vários questionamentos dos repórteres, ele respondeu sobre os aprendizados que ele aprendeu ao longo dessas últimas passagens pelo futebol gaúcho, pelo futebol cearense em 2020 até 2022, pelo futebol da Arábia Saudita, coisas que fizeram ele calcular a rota, até porque no futebol mesmo, jogando na Arábia Saudita, ele destacou que mesmo enfrentando craques como foi ali o Cristiano Ronaldo, o Benzema, é um campeonato totalmente diferente do futebol brasileiro. Por isso, para ele se adaptar a jogar com a camisa do Vozão, a saudade que ele tanto fala, vai ter que ter um pouco mais de cautela, porque a última vez que ele atuou foi no dia 18 de maio. 3 meses depois, ele está treinando aqui em Carlos de Alencar Pinto, mas ainda afastado, separado do restante do grupo principal do técnico Léo Condé. É um jogador que vai agregar ali em várias funções do setor ofensivo, principalmente. Ele respondeu sobre isso, destacou a alegria de novamente ter ali ao lado João Paulo Silva, Haroldo Martins e Lucas Drubsky, 3 pessoas que trabalharam juntas para poder tê-lo novamente junto ao Ceará e até lembrando aquela situação. Ele falou sobre Clássico Rei, falou de enfrentar o Fortaleza, do respeito que ele tem à camisa do Ceará e até lembrou daquela ocasião de 2022, de algumas marcas daquela temporada que ficaram marcadas ali principalmente com o Vina em si. Aquele pênalti perdido contra o São Paulo, a expulsão diante do Goiás, foram alguns pontos que o Vina falou durante a entrevista que nós vamos ressaltar aqui também no Jogada Segundo Tempo. Seu Wilton. Essa questão do Vina, eu acho que já encheu até a tempo, eu já falei sobre isso. Mas hoje de manhã, conversando com o Tom Barros, vinha aquela pergunta, sim, o Vina joga. E aí é um negócio muito sério. Eu gostaria de estar falando até de outras coisas mais variadas do time do Ceará. Eu gostaria de estar falando aqui de alguns acertos do time do Ceará. Porque eu percebo que a cada resultado bom, e essa contratação do Vina, se viram assim como uma espécie de colchão, sabe? Para amortizar uma cobrança que é perfeitamente normal. Para apaziguar os ânimos? É, para diminuir, se não a ira, mas aquela pressão. Ótimo que tenha acontecido o bom resultado. Ótimo. Vitória contra o Cruzeiro, um negócio assim, inimaginável, fica para a história. Empate com o time do Flamengo, vai para o time do Palmeiras debaixo da mesma desconfiança, quem sabe? Embora a gente leve em consideração os resultados anteriores que foram muito ruins. Mas, mesmo assim, diante dessas dificuldades, está o Vina. É o Vina para lá, o Vina para cá, para lá, para cá, joga, não joga, como joga? Eu não sei se o amigo tem essa impressão, mas quando eu até brinco aqui, você está acompanhando o Sauditão, que é o campeonato saudita, você comprou os jogos do Sauditão? Porque me parece um país que busca conseguir adeptos para o futebol, contratando grandes estrelas, jogadores que já estão em fim de carreira. Há um aspecto promocional na frente de tudo isso. É como se não houvesse uma preocupação principal de que os times sejam realmente times para disputar qualquer competição. Não, eles têm a necessidade do grande jogador, mesmo que já esteja nos seus últimos dias. Me parece muitas vezes, pode ser que a impressão seja apenas minha, de um campeonato assim mais de solteiros e casados. Assim de jogadores já em fim de carreira, sem muito compromisso de dar espetáculo. Que estão ali como um chamariz para tornar o futebol uma coisa popular. Que não foi conseguida ainda. É bom que se diga, né? Tem grandes estádios, tem grandes espaços para o torcedor, mas lá o torcedor parece que é quase obrigado a ir. Na própria Copa do Mundo. Não se tinha, assim, o interesse real da população. Então, um campeonato saudita, ainda mais numa segunda divisão,
eu vou te contar, é um estágio que não faz bem a nenhum jogador. E é o caso do Vina. Por isso eu dizia, rapaz, eu gostaria até de encerrar esse assunto, porque isso encheu a tampa, e eu acho até que o time do Ceará merece ser debatido e discutido dentro até de outros aspectos. Ora, se o Lourenço, se o Sobral estão disputando posições com o Mugni e com o Richardson hoje, a preços de hoje, porque o Dieguinho tem presença. Esse aí é a figura certa. Porque se esses estão numa briga danada por posições e estão criando para o seu treinador, de qualquer maneira, um dilema, eu jogo assim ou assado, como é que Vina, chegando hoje, há 3 meses sem jogar, e vindo de uma segunda divisão do Sauditão, como é que ele teria ou terá a envergadura de chegar e entrar por conta e obra do que ele já foi no time do Ceará? Nós estamos até agora revivendo fase boa, fase ruim, algumas coisas que aconteceram. Isso é verdade. Mas, poxa, hoje nós estamos diante de uma nova realidade. Eu diria e o até... Ceará está numa parada indigestíssima. Diria até, seu Wilton, que o torcedor do Ceará, ele obviamente não acompanhava o Campeonato Saudita, ele se apega muito ao que o Vina já foi para acreditar que ele vai repetir isso novamente. E nós chamamos a atenção para isso aqui. Não é querendo jogar água no chope de seu ninguém. Mas o Vina hoje não é o Vina de 2020, de 2021. Que teve aquela passagem espetacular pelo time do Ceará. Isso é incontestável. É preciso haver um alinhamento de expectativa. Porque o Vina ele pode chegar aqui, pode destruir, pode calar a nossa boca, pode ser o cara que vai fazer a diferença pro Ceará. Torcemos para isso. Todo mundo quer que ele chegue e arrebente a boca do balão. Mas é fato, e acho que ele tem capacidade de ajudar o time do Ceará sim. Com o elenco que o Ceará tem hoje, o Vina tem condições de ajudar sim. Mas é fato que o Vina de hoje não é o Vina que foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro. O tempo passou, meu amigo. O tempo chega para todos, seu Wilton. A fotografia, ela captura, né? A imagem. E hoje, pelo amor de Deus, né? Imagem, a bambão. Se você quiser os melhores momentos do Vina do Ceará, você consegue. Basta buscar nos arquivos. Então ficou essa impressão de que é o mesmo jogador. E o jogador, ou o torcedor, ele é muito levado por isso. Muito levado por isso. Quer dizer, essa imagem, ela fotografa um tempo que você não tem mais. É aquilo que diz Rubem Fonseca, o pensador. Uhum. É um tempo que se foi. Aquele tempo, se você revisitá-lo, ele não será mais seu. Não é a mesma coisa. Mas fica a impressão de que tudo será como antes. E não é assim que a banda toca. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que a essa altura dos acontecimentos, o ideal seria debater, sabe, essa questão do meio campo do Ceará. Afora Dieguinho, quais são os jogadores que terão condições de compor e fortificar mais o meio campo do Ceará? Mais criativo com Mugni e menos criativo com Mugni e mais marcador com Sobral e com o jogador Lourenço? Ou o time precisa de encontrar, sabe, um resultado melhor da fusão, digamos, desses 6 que disputam, né? Ou até uma nova composição aí. De Ainda repente tem o Lucas colocando Lima, 4, de repente colocando 4 jogadores no meio de campo com uma dupla de ataque, já que são poucos os pontas hoje à disposição. É uma alternativa também. De repente o Léo Condé consegue redescobrir uma nova forma de jogar, enfim. É um assunto também pra gente eu acho que falar. É melhor queimar as pestanas com relação a isso do que tá achando que o Vina de 5 anos atrás vai chegar, vai entrar e tá tudo resolvido. E que ele pode, chegaram até a dizer, rapaz, ele como um 9 falso. Eu disse até ontem brincando, só pode ser falso. Não é porque ele, na verdade, nunca foi 9. Faz gols vindo de trás, porque tem goleador que ele é de área. Ele é de área. Sim. Ele é o típico homem Pedro de área. Raul é um exemplo. Não é? Pedro Raul. Pois é, o Pedro é o homem de área. E tem aquele jogador que, embora sendo goleador, ele não é tipicamente um jogador de área. Ele precisa de espaço para jogar, para receber a bola em profundidade, para resolver em velocidade, o que é diferente. Mas todo mundo acha que o goleador é o goleador, independente da zona que ele frequente, da maneira que ele joga. É isso aí. Vamos fazer um primeiro intervalo, ligeiro bala.